Graça e paz em Jesus a todos, amém? Bom estar aqui com os irmãos. Estamos aqui em nossa segunda aula de profetas maiores, amém? Na aula anterior, nós fizemos uma introdução, aos livros proféticos, ok? E também verificamos o livro do profeta Isaías. E hoje, conforme eu já focalizei aqui no quadro, vamos estar falando de dois livros de um mesmo autor, que é o livro do profeta Jeremias e o livro de Lamentações de Jeremias, ok? Bem, importante salientar para os irmãos o seguinte, conforme foi passado na aula passada, o reino do norte, era o reino de Israel, o reino do sul era o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém na época. E o que acontece, irmãos? No ano 605, tem uma variação de 605 a 607, foi a primeira investida da Babilônia contra ali Jerusalém, ok? Capital de Judá, e levaram o pessoal de palácio, os eruditos, vai Daniel, a sua turma, os seus amigos, no caso. E no ano 597, tendo variação para 598, tivemos a segunda investida, a segunda leva para o cativeiro babilônico. Nessa leva foram levados os trabalhadores, os agricultores, ferreiros, e assim vai. Nessa brincadeira aí foi o profeta Ezequiel, foi parar na área rural ali da Babilônia, perto ali do rio Quebar, de frente do rio Quebar, ok? E no ano 586, tem uma variação para 587, foi a destruição final. Foi a destruição realmente de Jerusalém, tudo queimado. E o que acontece? Antes de acontecer esse evento, o pessoal que foram na segunda leva, vamos falar assim, eles ficavam naquela esperança, tipo assim, Jerusalém não foi queimada, não foi destruída. Então nós vamos retornar sim, nós iremos retornar. Só que aí Deus começou a usar lá na Babilônia o profeta Ezequiel, falando para eles, olha, vocês não vão retornar por causa dos vossos pecados. Não haverá retorno. E o pessoal não acreditava em Ezequiel. Ao mesmo tempo em que Ezequiel estava profetizando ali na Babilônia, Jeremias, o profeta, estava profetizando em Jerusalém. E o que ele profetizava? Se entreguem à Babilônia. Se entregue, vai ser melhor para vocês, porque vocês têm pecado, o pecado de vocês é grande contra Deus. Muito grande. Ok? Aí o que aconteceu? No ano 586, Jerusalém é destruída, ok? Tá ali os babilônicos, tá ali Nabucodonosor, E eles mandam perguntar sobre o profeta, que era Jeremias, que havia profetizado que ele estaria conquistando ali toda aquela nação, conquistando ali Jerusalém. Aí viraram e falaram, o Jeremias está preso no pátio da guarda.
Mandaram chamar ele. É você o Jeremias? O profeta que profetizou que eu conquistaria essa cidade? Você fala cidade, era cidade-estado ainda, né? Era coisa grandiosa em si para a época, Jerusalém. Aí Jeremias olhou e falou, foi eu mesmo que profetizei. Tudo bem. Ó, se você quiser, eu levo você para o Egito, lá te dou um bom lugar lá, tudo tranquilo. Aí Jeremias olha, não vou para o Egito. Não, se você quiser também, eu mando você para Babilônia. Lá também vai ter um lugar lá de conforto, de tranquilidade para você. Aí Jeremias olha lá para, né, o imperador e fala o seguinte, olha, eu vou ficar aqui com o meu povo. Mas não tem nada, tá tudo destruído aqui. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Aí, tudo bem. Por Jeremias ter ficado, ele viu a desolação. Ele ficou lá no meio de tudo arrebentado. O pessoal com fome, não tem nada para comer, tudo devastado. Ok? Aí foi nessa brincadeira aí que Jeremias vai escrever o livro de Lamentações de Jeremias. Ok? O livro de Lamentações. Ó, como! Então é importante nós termos a consciência de que os fatos ocorreram nessa sequência, dessa forma, para entender as profecias de Jeremias, né? Tem profecias contra Judá, tem profecia contra as nações, e ao mesmo tempo ali o livro de Lamentações, mostrando tudo devastado, o sofrimento, a derrota, a destruição, e Jeremias sofrendo também, orando a Deus, um sofrimento, chorando, né? E chama Jerusalém ali a filha de Sião, como que está triste, como que está acabada. Né? E o livro de Jeremias vai ter, o livro de Lamentações vai ter aquela passagem muito conhecida nossa, põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Ok? Então, vamos lá. Quero mostrar só um mapinha para vocês aqui, rapidamente. Dá uma olhadinha aí. Esse mapa aí, ele está em inglês. Ele mostra o movimento do cativeiro, o pessoal sendo levado do cativeiro, levado de Jerusalém para o cativeiro babilônico. Aí está o percurso, ok? Você vê que eles tinham que... Aqui tá. Não é simplesmente eu vou pegar essa reta aqui. Você onde você está morando, se tem morros na tua cidade, nem todo lugar você vou pegar essa reta. Não, existem estradas que contornam os obstáculos. Então, a melhor estrada, o melhor caminho para ir à Babilônia é justamente subir ao norte da Palestina, conforme está aí no mapa, entendeu? Indo ali passando ali por Alepo, ok? Depois Rezef, aí vai caminhando ali, magiando o rio Eufrates, até chegar ali no Império Babilônico, ok? Então, somente mostrando para os irmãos aí nesse mapinha. Eu vou estar tirando esse mapa nesse momento aqui, ok? E nós vamos lá. O livro de Jeremias, o livro do profeta Jeremias. Já fiz uma introdução. O que eu botei aqui no quadro também foi o contexto histórico. Contexto histórico, livro de Jeremias. Ok? Jeremias,
iniciou o seu ministério no reinado de Josias, do rei Josias, um rei bom, que adiou temporariamente o juízo de Deus prometido por causa do governo terrível de Manassés. Eu quero lembrar para os irmãos que o rei Manassés, ele foi realmente um rei que se envolveu com toda a feitiçaria que poderia se envolver, lamentavelmente, e ele fez o culto, né, a Moloque, ali fazia sacrifícios humanos, fez seus filhos passarem pelo fogo em sacrifício a Moloque. E foi o Manassés, avô de Josias, ok? O pai de Josias chamava-se Amon. Só que Amon, ele fez tanta coisa errada que viveu pouco. Então o Senhor logo permitiu a morte de Amon. Aí quando Amon morre, quem tem que reinar no lugar? Tem que reinar o filho. Olharam para um lado, para o outro. Tinha lá um garotinho de 8 anos de idade, Josias. Então é ele mesmo, né? Ali o instituir o rei, com certeza ficou com tutores e deu a continuidade ali até ter maior idade para poder tomar as suas decisões. As decisões foram segundo a vontade de Deus. Os acontecimentos estavam mudando rapidamente o Oriente Próximo. Josias tinha iniciado uma reforma, a qual incluía a destruição dos lugares altos pagãos em Judá e Samaria. Entretanto, a reforma ali, voltar-se para Deus, né, teve um efeito pouco duradouro sobre o povo. Olha esse nome. Assurbanipal, o último grande rei assírio, morreu em 627 a.C. A Assíria estava enfraquecendo e Josias expandindo o seu território para o norte. Haja vista que a queda, né, do reino do norte. A Babilônia, sob o domínio de Nabopolassar, e o Egito, sob Neco, estavam tentando sustentar sua autoridade sobre Judá. O Josias, ele estava numa, vamos usar um termo secular, sinuca de bico. A verdade é essa. Está no paradoxo, cercado de todos os lados. No ano 609 a.C., Josias foi morto em Megido, vale ali, Megido, ao tentar impedir o faraó Neco de ir contra o que restava da Assíria. 3 filhos de Josias, Joacás, Jeoaquim e Zedequias, e um neto, Joaquim, sucederam-no no trono. Ok? Jeremias viu a insensatez da linha de ação política desses reis e alertou-os sobre os planos de Deus para Judá.
Jeremias alertou sobre os planos, né, de Deus para Judá. Mas nenhum deles deu ali atenção à advertência profética de Jeremias. Jeoaquim foi abertamente hostil a Jeremias e destruiu um rolo das profecias de Jeremias, enviado a ele, cortando em algumas colunas e jogando-as no fogo. Então, o Jeoaquim pegou o rolo da profecia de Jeremias, rasgou ali, cortou e jogou no fogo. Zedequias foi um governante fraco e vacilante, buscando às vezes os conselhos de Jeremias, outras vezes permitindo que os inimigos de Jeremias o maltratassem e o aprisionassem. Então, estou olhando aqui o contexto histórico de uma maneira bem introdutória, claro, mas esse aí é o caminho que Jeremias estava ali vivenciando, né? Josias, depois Joacás, depois Jeoaquim e depois Zedequias. Por último, Joaquim. Ok? Vamos lá. Conteúdo do livro de Jeremias. Conteúdo do livro de Jeremias. O livro consiste principalmente em uma breve introdução, está aí no capítulo 1, vai do versículo 1 ao 3, uma coleção de oráculos contra Judá e Jerusalém, que Jeremias ditou ao seu escriba Baruque, está aí a passagem bíblica. Também oráculos contra nações estrangeiras. Temos aí a passagem bíblica aí do capítulo 25, e também vai dos capítulos 46 ao capítulo 51. Vamos lá. Acontecimentos sobre Jeremias escritos em terceira pessoa, provavelmente por Baruque. Temos aí a passagem bíblica. E um apêndice histórico que é quase idêntico a 2 Reis, capítulo 24, ali ao capítulo 25. As profecias do livro não estão em ordem cronológicas, ok? Jeremias tinha um coração compassivo com o seu povo e orou por ele, orou pelo povo, né? Mesmo quando o Senhor lhe disse que não fizesse isso, ainda assim condenou, Jeremias, usado por Deus, condenou os governantes, os sacerdotes e os falsos profetas por levar o povo à perdição. Atacou também o povo por sua idolatria e proclamou um juízo severo, a menos que o povo se arrependesse. É claro que o povo não se arrependeu, o povo difícil de dura serviço, né? Vamos lá. Conhecendo as intenções de Deus, Jeremias defendeu a rendição à Babilônia. A gente se rende à Babilônia, né? E escreveu
aos que já estavam no exílio, para que se estabelecessem e vivessem suas vidas normalmente. Jeremias foi estigmatizado por muitos como traidor por causa da sua pregação, da sua profecia. Ele foi ali considerado traidor da nação. Entretanto, Jeremias tinha em seu coração o melhor para o povo. Ele sabia que a nação seria destruída caso a aliança de Deus não fosse honrada. E realmente foi isso que aconteceu. Mas Deus também se interessava pelos indivíduos e seu relacionamento para com ele. Como Ezequiel, Jeremias enfatizou a responsabilidade individual, ok? Jeremias era apenas um jovem quando foi chamado para carregar uma severa mensagem de ruína ao seu povo. Tentou evitar essa tarefa, evitar de ser profeta, mas foi incapaz de permanecer calado. O povo tornara-se tão corrupto sob ali a liderança do rei Manassés, que Deus resolveu dar um fim à nação. Derrotado e levado ao exílio, ao cativeiro, o povo iria refletir sobre o que lhe acontecera e por quê. Ok? E depois do castigo e arrependimento apropriados, Deus traria uma remanescente de volta a ajudar, puniria as nações que os havia punido e cumpriria a sua antiga aliança com Israel, Davi e os levitas. E ainda lhes daria uma nova aliança e escreveria a sua lei em seus corações. O trono de Davi seria novamente estabelecido e sacerdotes fiéis serviriam ao povo. Os oráculos contra as nações estrangeiras ilustram a soberania de Deus sobre todo o mundo. Todas as nações pertencem a Ele e todas devem a Ele por sua conduta, ou seja, todas as nações devem se conduzir de acordo com a soberania divina, com a vontade de Deus. Ok? Então nós vimos aqui o conteúdo do livro do profeta Jeremias. Nós temos algumas observações a mais a fazer. Nós vamos fazer o seguinte: vamos estar dando uma pausa, parando esse vídeo aqui nesse momento, e vamos dar continuidade em nossa segunda parte. Amém? O Senhor abençoe a todos, graça e paz em Jesus.